Olá a todos, vou-vos falar hoje sobre uma das perturbações mentais mais prevalentes, que é a perturbação de pânico. E vou começar por caracterizar o que é um ataque de pânico, que é a característica essencial, não é a única, mas é a característica essencial deste, deste problema que passarei a explicar. Mas antes, o que é um ataque de pânico? Um ataque de pânico é um episódio intenso de mal-estar, de terror, de pavor, de angústia, que tende a atingir um pico muito rapidamente, tende a durar 10, 15 minutos, raramente mais que meia hora, e tende depois a descer e a normalizar. Ou seja, é um paroxismo, é um episódio intenso de mal-estar e genericamente de uma hiperativação global do sistema nervoso. O que é que eu quero dizer com isso de hiperativação global do sistema nervoso? Que a parte somática, a parte do corpo fica hiperativada, o mesmo acontecendo com a parte emocional, a parte cognitiva e a parte comportamental, que eu depois passarei a explicar. Os ataques de pânico podem ser inesperados, ou seja, acontecerem numa circunstância em que não é absolutamente suposto, no sentido em que aparece do nada. Podem ser situacionalmente predispostos, ou seja, a pessoa já anda a querer ou a sentir-se mal em determinado tipo de situação ou estímulo específico e o ataque dá-se nessa circunstância. E depois também existe, e é bastante mais raro, mas existe, eu, por exemplo, na prática clínica já vi várias vezes os ataques de pânico noturnos, ou seja, a pessoa acordar em pânico. Não um problema, uma perturbação do sono, okay? Um terror noturno, mas um ataque de pânico que surge durante a noite. É bastante mais raro, mas também acontece. Aquelas quatro componentes que vos falei do ataque de pânico, ou seja, a parte da hiperativação corporal, que envolve palpitações, sensações de falta de ar, mal-estar abdominal, tremores, tonturas, uma certa sensação de estar desligado de si ou do ambiente externo. Portanto, esta é a apresentação em termos da parte mais corporal, mais somática, como nós dizemos. Depois há a parte da emoção, ou seja, a ideia de que a pessoa sente aquela angústia, aquele pavor que descreve esse estado de ansiedade patológica. Depois há a parte cognitiva, geralmente os pensamentos giram em torno de ideias como perder o controle, enlouquecer ou morrer durante aquele episódio, aquele ataque. E depois há a parte comportamental, ou seja, algumas pessoas passam a evitar as situações onde o ataque aconteceu. Por exemplo, se eu tive um ataque de pânico a conduzir, ou se eu tive um ataque de pânico à mesa com amigos, esse tipo de estímulo, de circunstância, eu irei preocupar-me que aquilo possa recorrer naquela circunstância e irei tendencialmente evitar. Essa é a parte comportamental da perturbação de pânico. Depois, dizer-vos que 7 a 9% da população em algum ponto da sua vida poderá ter um ataque de pânico isolado. Mas a prevalência da perturbação é um pouco mais baixa e depois irei falar-vos sobre isso. Então, perturbação de pânico. A perturbação de pânico é o aparecimento de ataques de pânico recorrentes ao longo do tempo e que, quando acontecem, a preocupação sobre o recorrer desses ataques mantém-se pelo menos durante um mês. E esse sofrimento, esse sofrimento interno, esse sofrimento subjetivo é evidente e impacta fortemente na vida da pessoa. Pode levar então a esse evitamento do que vos falei, se a pessoa sente que o ataque está ligado a certa circunstância, a partir daí passa a evitar essas circunstâncias, e não é só isso. Pode começar por evitar uma ou outra circunstância e depois generalizar as circunstâncias que evita, tornando evidentemente a sua vida fica mais comprimida, fica debaixo de um sofrimento e de uma lógica de maior fechamento, dado o medo de que determinado tipo de estímulo ou situação possa explotar um novo ataque que a pessoa teme e teme fortemente que possa acontecer. Geralmente a prevalência anda à volta de entre 1,5% a 4% da população. É mais frequente em mulheres, mas também acontece em homens frequentemente. Aliás, na consulta
Noto isso bastante. Mais mulheres, sim, mas acontece também bastante em homens. E o início tende a ocorrer no final da adolescência e início da idade adulta. Mas também há circunstâncias, ou melhor dizendo, há pessoas que desenvolvem o problema numa fase numa fase média do ciclo de vida, entre os 45 e os 55 anos, por aí. Quanto às causas deste problema, isto é objeto de debate e de discussão, mas uma coisa parece evidente: há uma predisposição biológica clara. Por exemplo, um investigador muito conhecido, Joseph Ledoux, americano, que estuda a neurobiologia das perturbações da ansiedade, situa a hereditariedade desta circunstância, a contribuição biológica deste problema psicopatológico entre os 30% e os 40%, o que é bastante significativo. Ou seja, há pessoas que têm sistemas nervosos bastante mais reativos e que estão francamente mais em risco deste tipo de problema poder acontecer. Depois, há essa biologia tem a ver também com a parte cognitiva da pessoa, ou seja, há sensações normais que são, no fundo, interpretadas de uma maneira distorcida, são interpretadas como um perigo. E, portanto, globalmente, no fundo, a pessoa tem um sistema de detecção e resposta à ameaça que está bastante sensível. Essa é a parte biológica mais básica. Mas depois a pessoa faz uma construção complexa e consciente à volta dessa circunstância de que está em perigo, de que o próprio está em perigo. E é essa construção complexa que nós chamamos de perturbação de pânico. Depois, em termos das causas, também pode haver alguma causalidade ou fatores psicológicos. Se a pessoa está a passar por um período difícil, se teve uma transição na sua vida, se está a divorciar, se tem um problema financeiro, por aí fora. Qualquer circunstância adversa séria na vida da pessoa, qualquer período de trabalho até mais intenso, coisas deste tipo. A entrada na universidade, divórcio, problema financeiro, por aí fora, pode ajudar a explotar o problema. E depois há a questão de que este tipo de perturbação pode ter causas ou pode ter motivações mais profundas à volta de circunstâncias como raiva reprimida, à volta de circunstâncias como conflito intrapsíquico em geral, à volta de circunstâncias como derivadas de circunstâncias que a pessoa vivenciou na infância, à volta da questão da ansiedade de separação, ou seja, a pessoa ter dificuldade em lidar com a sua autonomia, independência, à volta de questões existenciais até. Portanto, como veem, à volta de outra questão que eu gostava de vos falar, que é a questão de uma certa ameaça do irracional, ou seja, há toda uma componente psicológica profunda que pode contribuir ou até pode estar na base do aparecimento desta perturbação. Isto pode ser explorado, sobretudo, em pessoas que têm uma capacidade reflexiva mais forte, mais capaz, e que essas interpretações desse tipo de material possa fazer sentido e ajudar a pessoa a melhorar do problema. Portanto, não estamos a falar só de um problema puramente biológico ou, do ponto de vista mental, um problema puramente cognitivo ou comportamental. Estamos a falar de um problema profundo que pode estar enraizado na pessoa. Não é obrigatório, não é certo que isto seja assim, mas muitas vezes acaba por ser assim. Ou seja, a ansiedade não é apenas um mal, entre aspas, em si mesmo, mas diz respeito a um mal-estar mais profundo na pessoa. O diagnóstico é feito então porque os ataques de pânico vão acontecendo e vão recorrendo e duram pelo menos um mês. Se durarem menos de um mês, não consideramos perturbação. Quando dura mais de um mês, sim, consideramos perturbação e o tratamento deve ser tão breve quanto possível. Deve acontecer tão breve quanto possível. Claro que os médicos fazem o diagnóstico diferencial, é natural terem que excluir causas físicas que possam estar a contribuir para um problema deste tipo ou expliquem melhor um problema deste tipo. E essas circunstâncias são excluídas, o mesmo acontecendo com drogas ou efeitos de medicamentos. Depois gostava de vos falar, depois desta parte do diagnóstico diferencial, gostava de vos falar no tratamento. Eu vou dividir o tratamento em 3 ideias-chave. 2 modelos terapêuticos psicológicos, de psicoterapia, e a parte farmacológica. E talvez começava pela parte farmacológica.
Como sabem, a parte farmacológica é uma parte que está ao cuidado do médico de família ou do médico psiquiatra, idealmente. Este tipo de problema é tratado com recurso aos chamados medicamentos antidepressivos. Eles chamam-se assim, mas têm um efeito pronunciado sobre a ansiedade patológica. E geralmente o que acontece é que o médico prescreve este fármaco, até pode fazê-lo acompanhar de uma benzodiazepina, ou seja, de um calmante, naquela primeira fase de habituação ao medicamento antidepressivo até que ele faça efeito, e depois a pessoa tende a ficar só com o medicamento antidepressivo, numa dose média baixa ou até um bocadinho mais alta, porque na perturbação de pânico isso pode justificar-se. Pode ou não ser associada a uma benzodiazepina, como vos disse, mas geralmente até a benzodiazepina pode ser retirada se a pessoa responde bem ao antidepressivo, que é o tratamento de primeira linha. E aqui entram medicamentos que muitos de vós provavelmente já ouviram falar, o caso do Prozac, do Zoloft, o caso do Seroxat, que é a paroxetina, um medicamento especialmente eficaz na perturbação de pânico, o caso do Mirox, o caso do Escitalopram, cujo nome comercial é o Cipralex. Estes medicamentos são a primeira linha de tratamento farmacológico para este problema. Depois, em conjugação ou em alternativa, há então o tratamento psicológico, o tratamento cognitivo-comportamental, que envolve globalmente a ideia de educar bem a pessoa sobre a natureza deste problema, de ajudá-la a relaxar, de ajudá-la a identificar, desafiar e modificar pensamentos negativos associados a este problema e ajudar na exposição a situações temidas, se assim acontecer. A exposição interoceptiva, ou seja, a exposição que é feita a sensações físicas desagradáveis que a pessoa teme fortemente, por vezes, e também a exposição a situações externas que espoletem, ajudem a explotar os ataques de pânico, situações que a pessoa teme, e elas podem ser muito variadas, desde conduzir, desde ir a um centro comercial, desde estar só. As circunstâncias são as mais variadas, desde estar numa circunstância social também, embora depois eu hei de falar à parte da perturbação da ansiedade social num outro vídeo, mas a ideia de que se ajuda a pessoa a expor-se gradualmente ao estímulo, à circunstância que tem. E aí pode entrar também o uso da realidade virtual pontualmente, ok? Se a pessoa tem um problema que possa ser, um medo que possa ser evocado através da realidade virtual, isso pode e deve ser usado para ajudar a pessoa a retomar o seu dia-a-dia normal. Vou dar o exemplo. A pessoa tem muito medo de andar de carro num túnel, nos túneis ou nas pontes. Isso pode ser reproduzido em realidade virtual e ajudar depois a pessoa a retomar a sua vida normal com maior rapidez e com um grau de capacitação maior. Depois, eu iria me referir também à psicoterapia psicanalítica, ou também chamada psicodinâmica. Ou seja, aquilo que me referi há pouco, de que às vezes, em certas pessoas, uma exploração mais profunda deste mal-estar pode fazer sentido. À volta de questões como questões de autonomia, de separação, de raiva reprimida, por aí fora, aquilo que falei há pouco. E que essa exploração, paulatinamente, perceber bem que tipo de padrão e que tipo de material inconsciente poderá estar a contribuir para o problema, deve ser explorado no seio de uma relação terapêutica sólida, e se a pessoa tiver, sobretudo, uma capacidade reflexiva e interesse e curiosidade sobre isso, pode e deve ser uma estratégia a utilizar. E há pessoas que respondem muito bem a este tipo de circunstância, de tratamento, melhor dizendo, porque, no fundo, é-lhes oferecida uma explicação mais profunda para aquilo que estão a passar. E isso tende a produzir um alívio psíquico. Gostava de dizer isto. E as duas coisas, o tratamento cognitivo-comportamental e psicanalítico, até nem tem que ser em oposição. Há até modelos integrativos. Mas dizer-vos que podemos tratar diretamente o sintoma, como também em algumas pessoas pode fazer sentido tratar mais do que diretamente o sintoma. Procurar algum tipo de material inconsciente que tenha que ser trazido à consciência no sentido de produzir alívio psíquico. Depois, o que é que eu ainda não vos falei? Das taxas de resposta. As pessoas tendem a responder muito bem ao tratamento. Mais de metade das pessoas tende a melhorar, às vezes até 75% das pessoas tendem a melhorar. E se o tratamento for combinado psicoterapia mais medicação e a pessoa tiver uma vida relativamente estável, se isso for possível, a probabilidade de uma melhora robusta é bastante alta.
Mas é também necessário dizer que há pessoas que vivem com sintomas durante muitos anos. E há pessoas que levam muitos anos a procurar ajuda. E isso é um grande problema, porque vai-se cristalizando uma perturbação que depois fica mais difícil de alterar. Portanto, se a pessoa tem este sofrimento intenso, deve depressa procurar ajuda. Porque quanto mais cedo procurar ajuda, mais facilmente se trata, mais facilmente se previne recaídas, mais facilmente se impede que o sistema nervoso da pessoa fique hiperativado durante meses ou anos. É muito importante esta parte. Às vezes também o problema ocorre com outros problemas de saúde mental, mas hoje eu gostava só de falar desta questão da perturbação de pânico e foi nisso que me concentrei. Às vezes a perturbação de pânico é acompanhada pela agorafobia, ou seja, a ideia de que a pessoa sente que a fuga de certas situações é difícil. Aquilo que estava a falar há pouco, não é? De que há certo tipo de circunstância externa que a pessoa teme e que pode sentir que a fuga é difícil. E então nós designamos esse problema como perturbação de pânico com agorafobia. Ou seja, a perturbação de pânico pode acontecer com a agorafobia ou sem a agorafobia. Medo desses espaços abertos ou de circunstâncias onde a pessoa sente que a fuga é difícil. E, portanto, o essencial sobre a perturbação de pânico está dito. Estava só a ver se tinha mais alguma coisa para vos transmitir. Mas essencialmente, e o vídeo já vai longo, estou a reparar que o vídeo já ultrapassou os 15 minutos, disse o essencial sobre esta perturbação. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário ou quiserem ou se me quiserem contactar, desculpem, podem fazê-lo através do meu site que deixarei na descrição ou através dos comentários. Eu estou aqui para vos responder. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou por esclarecer, eu terei todo o gosto em responder.